Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre um tema que eu acho bem interessante, que é o confucionismo chinês. A gente vive hoje uma crise complicada, que é essa da pandemia do coronavírus, e acho que é interessante falar um pouquinho sobre os valores ideológicos, culturais e, de certa forma, espirituais que estão aí por trás da China, né? Então, o objetivo hoje é contar um pouquinho da história dessa filosofia e até fazer aí algumas reflexões sobre o papel da religião, que, como eu vou mostrar aqui, ele é secundário, ele não é importante dentro do confucionismo, diferentemente do que acontece em outras filosofias aí, outras religiões do mundo afora, tá? Então, vamos lá. O confucionismo, ele nasceu no século V antes de Cristo, na China. Viveu o Confúcio, que foi um político e foi um filósofo que trouxe aí alguns valores e alguns ensinamentos que permaneceram aí no território chinês por muito tempo, mas curiosamente o confucionismo ele ganhou muita força a partir dos anos 90, estamos falando de 25 anos, 30 anos atrás. O líder da época, o Jiang Qing, no início dos anos 90, ele meio que determinou que o confucionismo deveria substituir o marxismo na China como a base ideológica e cultural e até certo ponto espiritual dos chineses, tá? Então esse é um movimento que tem crescido bastante na China. Existem hoje universidades confucianas, então é um movimento, é uma filosofia que tem se alastrado aí, não só na China, mas em vários países aí do mundo. Eu queria trazer algumas fontes que falam sobre o confucionismo, que acho que são interessantes, tá? A primeira é o Ming-Hui Li, que é um acadêmico da Universidade do Havaí, que estuda há muito tempo o confucionismo, e ele, o que ele comenta é que o confucionismo ele é uma base para educação, formação e o cultivo de um indivíduo e também o seu entorno, né? E ele qualifica o confucionismo em duas dimensões, uma dimensão interna e uma dimensão externa. A dimensão interna ele chama de sabedoria e a dimensão externa ele chama de majestade exterior. A majestade exterior, eu sei que é um nome pomposo, talvez exagerado, mas o que ele quer dizer é que o indivíduo ele deve tratar os outros com ética e desenvolver uma convivência social com os outros que seja positiva, tá? Então, esse seria aí o resumo das duas dimensões básicas do confucionismo. Esse autor, Li, ele traz uma ideia interessante que até me fez pensar e me fez buscar mais informações. Ele comenta que o confucionismo não é uma religião, tá? O que ele comenta é que o confucionismo ele é considerado por muitos intelectuais chineses como uma superstição, ok? E quando essa ideia de superstição ela é comparada a uma religião, aí a grande maioria dos acadêmicos, principalmente ocidentais, já consensam de que
o confucionismo ele não é uma religião, uma superstição, ela não pode ser considerada uma religião. Acho que é um ponto bastante interessante, porque existe uma máxima comunista que fala que a religião é o ópio do povo, né? E até carrega um pouco de aspectos um pouco pejorativos, dizendo que a religião basicamente não vai resolver o problema das pessoas, né? A ideia seria mais ou menos essa. E então, olhando pela perspectiva de que hoje a China é um país comunista, de fato parece que essa máxima vale, né? Agora, quando eu me deparei com essa ideia de que o confucionismo não é uma religião, isso me intrigou e eu fui buscar algumas estatísticas. E algumas que eu encontrei me surpreenderam muito. Por exemplo, na China, 52% da população não é filiada a qualquer religião. E ainda tem um percentual de cerca de 15% que é afiliado a religiões folclóricas chinesas que não se encaixariam exatamente no conceito de religião que nós ocidentais entendemos, né? Então, o curioso é que a China ela se mostra através de estatísticas, né, como um país não religioso, e países que foram muito influenciados pela China e hoje são muito influenciados pelo confucionismo, como o Vietnã, Coreia do Norte, Coreia do Sul, também não tem uma filiação religiosa relevante. A Coreia do Sul talvez seja uma exceção, é um país que está mais aberto ao mundo ocidental e existe um movimento aí de cristianismo crescente, mas esses três países estatisticamente demonstram que o número de afiliados a religiões é mínimo, e isso chama bastante atenção. A outra referência que eu queria trazer, na verdade, é um dos meus autores favoritos, que é o Samuel Huntington, que escreveu em 1993 um artigo histórico chamado O Conflito das Civilizações, e depois, em 96, ele escreveu esse livro aqui, que basicamente é uma explicação muito mais detalhada do artigo. Basicamente, o que defende o Huntington é que, diferente de um pensamento de autores como Fukuyama, que disseram que após a Guerra Fria os conflitos da humanidade iriam acabar, ou a história iria acabar, né? O Huntington ele pensa diferente. Ele diz que a partir do fim da Guerra Fria, as civilizações do mundo elas vão se sobressair, e como elas são muito diferentes entre si, vão ocorrer conflitos no que ele chama entre as falhas dessas civilizações. O Huntington, na minha visão, ele foi muito feliz no que ele escreveu. Ele escreveu o artigo em 93, depois o livro em 96. Em 2001, os atentados terroristas em Nova York e nos Estados Unidos mostraram que de fato existe uma diferença muito grande entre, no caso, a civilização islâmica e a civilização ocidental. Então eu tenho muito apreço pela teoria do Huntington, e acho que é algo que explica bem aí as relações internacionais, do ponto de vista de guerras e conflitos, que é algo que acho que ninguém quer, mas é algo que sempre, infelizmente, esteve presente na vida aqui do planeta Terra, né? O Huntington, ele
falando um pouco sobre o confucionismo e a relação dele com o mundo, ele faz alguns comentários interessantes. Ele fala que após o fim da Guerra Fria, houve um ressurgimento cultural em diversas partes do mundo, tá? E ele fala que na maior parte do mundo, esse ressurgimento ele foi muito baseado em religião. Agora, na China, o oposto. Na China, o confucionismo, que já ganhava força, ele, como diz Huntington, né, ele é uma filosofia secular, ou seja, não religiosa, e que defende aí valores asiáticos, mas a religião ela não está passando muito por essa filosofia, né? E aí eu acho interessante traçar um paralelo, porque voltando àquela máxima comunista que eu comentei, de que a religião é o ópio do povo, quando o comunismo ruiu na Rússia, a religião ela ganhou muita força, tá? O próprio Huntington ele traz uma estatística. Em 1994 ele já dizia que 30% dos russos menores de 25 anos já diziam ter trocado o ateísmo por uma crença a um deus, né? No caso da Rússia, a Igreja Ortodoxa é a chefa da religião dos eslavos, né? E então eu acho bem interessante esse conceito de que, de fato, a máxima comunista de que a religião é o ópio do povo, eu acho que ela hoje se sustenta com muita força. Por quê? Porque na Rússia as pessoas elas se apegaram à religião. Isso é um fato estatístico. E na China, que é o polo comunista do nosso atual mundo, a religião ela é secundária ou tem pouca importância. O que o Huntington também traz, que eu acho interessante, ele qualifica algumas características da filosofia confucionista. Ele fala que é uma filosofia patriarcal, nativista e autoritária. Bom, vamos começar pelo fim. Acho que o autoritarismo chinês, eu acho que é inegável. Ele está ocorrendo. Acho que ninguém coloca muita dúvida a respeito disso. O confucionismo ele é patriarcal. O papel do homem ele ainda está bastante superior ao papel da mulher na sociedade, e o nativismo também está bem presente. O Huntington até complementa de que a democracia e o leninismo, aos olhos chineses, né, confucionistas, eles são imposições estrangeiras, ou seja, então realmente o confucionismo ele é por si só a solução para os problemas, né, do dia a dia chinês, né? E quais são os valores confucionistas, de acordo com Huntington? Ele fala em ordem, disciplina, responsabilidade familiar, trabalho duro, coletivismo e moderação, ou abstenção, é a palavra que ele usa. Mas pode ser traduzido também como moderação. E todos esses fatores eles se contrapõem ao individualismo ocidental. Essa é a ideia, né? E daí até a nível de curiosidade, né? Como que a gente encaixa esses fatores, esses valores ao que está ocorrendo hoje na China, né? Nessa crise do coronavírus. Eu acho que é inegável dizer que a ordem, a disciplina, o coletivismo e a moderação, elas estão
sendo exercidas pelos chineses, né? Estão sendo exercidas, infelizmente, em quarentenas muito rígidas, possivelmente necessárias, mas muito rígidas, e eu acho que elas estão ocorrendo, e talvez essa seja uma das razões para que os chineses possivelmente estejam lidando um pouco melhor com essa crise do que nós ocidentais, né, que defendemos mais a liberdade de ir e vir, que defendemos, enfim, a democracia, né, a liberdade de expressão, e enfim, então eu acho que são aí são assuntos interessantes, mas a minha ideia era trazer um pouco sobre o que baseia o confucionismo, né? E trazer essa mensagem que para mim até me surpreendeu, de que o confucionismo ele é uma filosofia que não se atrela muito à religião. Então são outros fatores que ajudam o dia a dia dos chineses, e isso é bem diferente do nosso mundo ocidental, que ainda é bastante baseado na religião. Tá bom, pessoal? Isso é o que eu tinha para hoje, e espero trazer aí mais um assunto interessante e mais reflexões numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal. Tchau!